Bom dia, pessoal! E hoje a nossa aula é sobre os seres vivos e é a nossa matéria agora do terceiro bimestre, certo? Então, o título do nosso novo conteúdo é Conhecendo os Seres Vivos. Então, eu gostaria que vocês abrissem aí o seu livro e prestassem atenção no livro e nos slides e no que eu estou falando. Nas aulas anteriores, eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa dirigida já para vocês terem um certo conhecimento sobre os seres vivos. E pedi que vocês fizessem um dicionário científico para que algumas palavras que nós vamos utilizar nessa aula não fossem tão desconhecidas, tá certo? Então, nós vamos começar a aula, vou explicar o conteúdo e no final da aula, nós vamos fazer a correção da pesquisa dirigida que eu solicitei que vocês fizessem na outra semana. Tudo bem? Então, os seres vivos. O que é um ser vivo? Ser vivo é todo ser que vive. Né? Muitas pessoas acham que ser vivo e ser humano é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O ser humano também é um ser vivo. Mas a mosca é um ser vivo, né? A grama, um cogumelo, um peixe, uma flor, uma planta. Muitas pessoas acham que as plantas não são seres vivos porque elas não se movimentam, elas estão fixas no solo. Mas elas têm outras características que fazem com que elas sejam consideradas seres vivos. E aí é o que a gente vai ver agora. Nós vamos ver agora as características dos seres vivos, ok? Então, características dos seres vivos. Um ser vivo, ele precisa ter que características? Várias características. Algumas características vão ser exclusivas daquele ser vivo. E outras, elas vão ser de todos os seres vivos. Independente se nós estamos falando do ser humano, de um cachorro, de uma bactéria, de uma planta, tá certo? Quando eu tenho vários seres vivos diferentes, eu falo que eu tenho biodiversidade. Bio significa vida, diversidade, diferente, tipos de vidas diferentes. Hoje, por exemplo, no planeta, segundo vários cientistas, existem em torno de 9 milhões de espécies. Mas o que é uma espécie? Espécie é um grupo de ser vivo. Por exemplo, o ser humano tem a espécie humana. Eu sou ser humano, você é ser humano, seu vizinho é ser humano. Todas as pessoas que vivem na cidade são seres humanos. E todos esses seres humanos, eles se encaixam em uma única espécie. Entendido? Então, a espécie pode ter milhares, milhões de representantes. Então, todo ser humano pertence somente a uma espécie. Essa espécie recebe o nome de Homo sapiens. Então, as moscas são uma espécie, as abelhas outras espécies, borboletas outra espécie. Então, no mundo todo, né, considerando bactérias, fungos, protozoários, plantas e animais, existem em torno de 9 milhões de espécies de seres vivos. Esses são os conhecidos. Alguns cientistas acreditam que ainda existem espécies que a gente não conhece, tá certo? Então, cada espécie tem suas características exclusivas, mas todas elas, para serem consideradas seres vivos, tem que ter pelo menos essas 5 características aí, ó. Possuir um ciclo de vida, se reproduzir,
utilizar energia para sobreviver, né? Tem necessidade de energia, reagir a estímulos e ser formado por célula ou células, tá certo? Essas características a gente vai ver elas agora uma a uma, tá? Individualizada. Então vamos lá. Ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? O ciclo de vida, ele começa com o nascimento, né? Então, no ciclo de vida de qualquer ser vivo, ele tem que nascer. Depois que ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, não é verdade? Ele se desenvolve, dentro desse desenvolvimento, muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai se reproduzir, né? Aí ele vai envelhecer e ele vai morrer. Então, isso é o ciclo de vida. Nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. Tá? Vou repetir. Ciclo de vida. Nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. Isso é uma característica de todos os seres vivos. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Tá certo? Na imagem do livro de vocês aí na página 3, tá mostrando um ciclo de vida de uma borboleta. Então, a borboleta, ela não nasce borboleta. Olha para você ver. Ela nasce uma lagarta. Ela nasce lagarta, ela come, cresce, cresce. Ela forma um casulo onde ela vai se desenvolver. E quando ela está adulta, ela sai de dentro desse casulo e ela é uma linda borboleta. Então, alguns seres vivos vão nascer com todas as características que eles vão ter até morrer. E outros seres vivos não. Eles, com o tempo, eles modificam o corpo, eles sofrem o que a gente chama de metamorfose. Já ouviu essa palavra? Então, no caso do ser humano, a gente não vai sofrer essa metamorfose. Do jeito que a gente nasce, com as mesmas estruturas de corpo que a gente nasce, a gente morre. Mas olha a borboleta aí, ela não nasceu como ela é na fase adulta. Então, nós falamos o quê? Que eles têm um desenvolvimento que vão ter etapas diferentes, né? Eles vão sofrer metamorfose. Mas, independente do ser vivo nascer como ele vai morrer ou nascer diferente de como ele vai morrer, todos eles vão se reproduzir. Para quê? Para garantir que a espécie continue viva no planeta. Porque se os seres vivos não se reproduzirem, quer dizer, nem o ser humano mais vai ter filhos, o que é que vai acontecer? Todos os seres humanos que já existem vão morrer e aí não vai ter mais ser humano daqui para frente, porque não teve reprodução, não deixou descendentes, não deixou outros seres vivos no planeta, porque dentro do nosso ciclo de vida a gente vai morrer, tá certo? E quando a gente se reproduz, a gente também transmite características hereditárias. DNA, já ouviu falar disso? Então, no processo de reprodução, o DNA ele é transmitido do pai para o filho. Por isso que muitos filhos se parecem com o pai, com a mãe, com os avós, porque os avós também fazem essa transmissão para os seus pais, que vão transmitir para os filhos. Então, muitas vezes, algumas famílias, todas as pessoas são muito parecidas, por causa desse DNA que é transmitido na reprodução, ok? Reprodução. Então, a reprodução, como eu falei, é quando os seres realizam essa reprodução para deixar os seus descendentes, né?
Então, a reprodução ela está diretamente ligada à manutenção da espécie no planeta Terra. E, quando eu falo em reprodução, eu estou falando sempre da mesma espécie. Por exemplo, um cachorro pode cruzar com um gato? Bom, talvez até poderia. Só que o que vai acontecer? Eles são de espécies diferentes, eles não vão conseguir deixar um descendente. Então, cachorro vai se reproduzir com cachorro, gato vai se reproduzir com gato, homem vai se reproduzir com mulher, né? E a borboleta vai se reproduzir, a borboleta fêmea com a borboleta macho. Então, os seres vivos, eles só vão conseguir se reproduzir se eles forem da mesma espécie. E aí eles vão deixar os descendentes na Terra, tá? Então, não existe, por exemplo, filhote de cachorro e gato. Não existe, por exemplo, filhote de girafa com leão. Não existe isso. Cada espécie vai se reproduzir dentro da sua espécie. Com isso, ele mantém as características da espécie, ou seja, as características estruturais do corpo dessa espécie, tá certo? Se, por acaso, na espécie, um leão vai cruzar com a leoa, vai se reproduzir com a leoa. Se essa reprodução ela for ineficiente, ou seja, se ela não produzir os descendentes, aquela espécie ela pode estar condenada à extinção, ou seja, a não ter mais seres daquele tipo no planeta. Então, é por isso que essa reprodução ela é importante para manter as espécies no planeta. A reprodução ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma reprodução assexuada e uma reprodução sexuada. O que significa assexuada? Aqui esse inicinho aqui, essa palavrinha a, geralmente antes de uma palavra, na ciência, ela vai significar não, tá? Não. Não o quê? Não tem troca de material genético. Não tem presença de gametas, tá? Olha a reprodução sexuada. Vai acontecer na presença de gametas, vai ter troca de material genético, o que vai dar maior variabilidade genética. Na reprodução assexuada, não tem a troca de gametas, não tem troca de material genético. Então, vai ter pouca ou nenhuma variabilidade genética. Professora, não sei o que é material genético, não sei o que é variabilidade genética e não sei o que é gameta. Então, vamos por partes. O que é gameta? Gameta é uma célula que o macho vai produzir e a fêmea vai produzir. Tá certo? O macho produz, o gameta do macho geralmente chama espermatozoide. E o gameta da fêmea chama óvulo. Então, quando um animal, o macho cruza com a fêmea, eles vão fazer com que esses gametas se unam, tá? Quando esses gametas vão se unir, eles vão formar um novo ser vivo. Cada gameta vai ter DNA do pai, cada espermatozoide tem DNA do pai, cada ovócito tem o DNA da mãe. E aí, quando esses gametas se juntam para formar o novo ser vivo, o novo ser vivo vai receber DNA do pai e DNA da mãe. Isso é variabilidade genética, porque os genes do DNA vão se misturar, vai variar, não vai ter de um ser só. Então, quando a reprodução ela é sexuada, né? Vai ter a junção desses gametas, ou seja, da célula masculina com a célula feminina, e vai ter uma mistura desse material genético. Então, a gente fala que vai ter variabilidade genética. Quem são esses? São os seres vivos que vão fazer esse tipo de reprodução. Fungos fazem esse tipo de reprodução. Todos os tipos de plantas fazem esse tipo de reprodução. E todos os animais que você puder imaginar vão fazer esse tipo de reprodução, tá?
Então, na reprodução assexuada, não tem gameta. Ué, Carol, mas se não tem gameta, como que vai formar um novo ser? Existem muitas formas. Então, só que antes de eu mostrar as formas, o que eu vou falar para vocês? Que como não tem esses gametas, o material genético vai ser de um ser só. É como se você tivesse a capacidade de se dividir ao meio e formar dois de você. Então, não vai ter variabilidade genética, não vai ter diferença no DNA, vai ser tudo igual. Quem são os seres que têm essa capacidade de se dividir, de formar dois? Bactérias têm, alguns fungos, não todos, eu coloquei fungos aqui na reprodução assexuada e na reprodução sexuada, porque alguns fungos vão fazer reprodução sexuada, outros fungos vão fazer reprodução assexuada, tá? E os protozoários também vão fazer essa reprodução assexuada. Aqui eu tenho a imagem, né, da reprodução sexuada, aonde eu tenho o gameta masculino, olha aqui, um espermatozoide, tá? Aqui dentro dessa parte aqui meio arredondada, ovalada, é onde eu tenho o DNA, tá? Aqui é uma cauda que faz essa célula, ela se movimentar. Ela vai nadando até chegar nessa célula maior aqui, ó, arredondada, que a gente tá vendo só metade dela. Melhor, né? Só um quarto dela. E aí, quando esse espermatozoide, ele encosta nessa célula, ele vai entrar para dentro dela. E dentro dela tem o DNA da mãe, isso aqui é o óvulo. E aí, os dois materiais genéticos, eles vão se juntar, causando aquela variabilidade, aquela mistura de DNA, tá certo? Formando seres sempre diferentes, porque ninguém aí é exatamente igual ao pai, ninguém é exatamente igual à mãe, ninguém tem um irmão exatamente igual a ele. Sempre que houver reprodução sexuada, vai ter variabilidade genética, ou seja, seres da mesma espécie, mas que vão ter diferenças. Tudo bem? E aqui embaixo eu estou mostrando a reprodução assexuada. Lembra que eu falei que não vão ter os gametas? Não tem espermatozoide, não tem óvulo. Vai ter um indivíduo, né? Como esse aqui, ó. Aqui, esse serzinho aqui, ele é um ser invertebrado, tá? Não tem vértebras, não tem coluna vertebral, não tem osso. Ele está dentro do reino dos animais. O nome dele é planária, tá? Essa planária, ela faz a reprodução assexuada. Como que ela faz? Ela entra no processo de separação de parte do corpo dela. Tá vendo? Ela se secciona, ela se divide aqui, ó, não exatamente ao meio, mas uma parte dela é dividida. Quando ela se divide, quando ela perde, ela tem essa fisão aqui, essa separação, ela vai formar duas partes. Essa parte continua do mesmo jeito que já era antes. E essa parte que foi seccionada, que foi separada, ela começa a desenvolver e formar uma segunda planária, tá vendo? E o material genético dessa segunda planária, ou seja, o DNA dessa planária aqui, é exatamente igual a dessa primeira, de onde ela partiu, né? De onde ela teve início. Então, muitas vezes é o que a gente chama de clone. Por isso que não tem variabilidade genética, por isso que não é diferente, que vai ser sempre igual. Ok, pessoal? Então, vamos falar agora da necessidade de energia dos seres vivos. Então, pensa aí. Se você ficar sem se alimentar um dia, 2 dias, como que você vai se sentir? Provavelmente você vai ter dor de cabeça, você vai ter muito sono, você vai ter fraqueza, você vai ter dificuldade de aprender as coisas, de entender as coisas. Por quê? É através da alimentação que o nosso corpo consegue retirar a energia dos alimentos, tá? Todo ser vivo precisa de energia. Nós vamos ter 2 tipos de seres vivos.
seres vivos autótrofos e seres vivos heterótrofos. Os autótrofos, auto significa que conseguem fazer por si só. Então, os autótrofos são os seres capazes de sintetizar seu próprio alimento. Sintetizar é uma palavra sinônima de produzir. Então, seres autótrofos são aqueles capazes de produzir seu próprio alimento, ok? Quem são esses seres vivos? Esses seres vivos são plantas, algas e cianobactérias. Cianobactérias, nunca ouvi falar disso. São bactérias que fazem fotossíntese. Elas não precisam se alimentar de nada que está no meio onde elas estão. Elas, utilizando água, luz do sol e gás carbônico, produzem o seu alimento. Esse alimento, ele recebe um nome, glicose, tá? É um tipo de açúcar, ok? E é daí que as plantas, as algas, as cianobactérias, elas conseguem produzir essa glicose através dessa fotossíntese e não tem necessidade de se alimentar de outros seres. Por isso, elas são chamadas de autótrofas. Aqui eu tenho uma árvore, né, uma planta, um ser fotossintetizante, um ser autótrofo. Como que ocorre a fotossíntese? Para ocorrer a fotossíntese, a planta, ela tem que, através das raízes, absorver água. A água que está no solo, que a gente rega as plantas, né? H2O aqui, ó, água, tá vendo? Então, as raízes absorvem água e, através dos vasos condutores de seiva, levam essa água até as folhas. Nas folhas, essas folhas vão absorver o gás carbônico, CO2. O gás carbônico está presente no ar. Nós, seres humanos, por exemplo, somos responsáveis de colocar esse gás carbônico no ar. Quando a gente expira, a gente está jogando, tirando do nosso organismo esse gás carbônico que foi produzido no nosso organismo e que para o nosso organismo é tóxico, mas que para a planta é importante para a fotossíntese. Então, além da folha absorver esse CO2, esse gás carbônico, ela também vai absorver energia do sol, luz do sol, tá? Então, as setinhas estão apontando aí, ó, o que ela absorve. Absorve água através das raízes, gás carbônico através das folhas e luz do sol através das folhas. Quando o sol entra em contato com o gás carbônico com a água, o que acontece? Ele reorganiza essas moléculas aqui, ó. Tá vendo? CO2, H2O. Ele reorganiza essas moléculas formando isso aqui. CHO. Ixi, mas os números cresceram demais, porque eles pegaram muitas moléculas de água e muitas moléculas de gás carbônico. E aí eles mudaram a organização delas, tá? Eles pegaram aqui esse hidrogênio que estava na água e colocou aqui no meio, ó, entre o carbono e o oxigênio. Fez CHO. CHO é a fórmula da glicose, desse açúcar, que a planta vai utilizar no corpo dela como fonte de energia, para ela crescer, para ela conseguir dar flor, para ela conseguir dar fruto, tudo bem? E o oxigênio da água, Carol, o que aconteceu com ele? Se pegou só o hidrogênio e colocou aqui no meio do CO2. Esse oxigênio, ele vai ficar livre. E aí, a planta não precisa dele. Ó a setinha mostrando, ó o que acontece com o oxigênio. A planta coloca para fora. E nós, seres humanos e outros animais, agradecemos. Por quê? Esse oxigênio nós vamos usar na nossa respiração. Então, quando a gente inspira, nós inspiramos para capturar o oxigênio que está no ar. E muitas vezes essa planta dá para a gente esse oxigênio. Aí a gente expira, libera para a planta o gás carbônico. E aí ela absorve de novo, junto com a água, junto com a luz,
produz glicose e libera novamente para a gente oxigênio. Entendido como que ocorre a fotossíntese? Qualquer dúvida que você tiver em qualquer momento desse slide, desse vídeo, você pode pausar, escrever uma perguntinha lá no WhatsApp ou gravar um áudio e me mandar. Tudo bem? Então, é assim que a planta, através da fotossíntese, que não só a planta, mas todos os seres autótrofos, algas e cianobactérias, vão produzir essa substância aqui, ó, glicose. E através da quebra da glicose, ela tem energia para ela crescer e se desenvolver. Muitas plantas, elas armazenam essa glicose nas suas folhas, nos seus frutos, nas suas raízes. E a gente come essas folhas, come esses frutos, come essas raízes, para também utilizar essa glicose e produzir energia no nosso organismo. Os seres que comem outros seres, porque quando eu como uma folha, quando eu como a raiz, quando eu como um fruto, uma semente, ou mesmo outro animal, eu estou querendo ali, naquela alimentação, conseguir energia. Esses seres, como nós, são chamados de heterótrofos. Nós não conseguimos sintetizar nosso próprio alimento. Nós somos seres que precisam se alimentar de outros seres vivos, que podem ser plantas ou animais. Então, aqui, além de nós, seres humanos, nós vamos encontrar bactérias que fazem isso. As fotossintetizantes chamam cianobactérias. Eu pus aqui só bactérias, que são outros tipos, tá? Protozoários vão fazer assim. Os fungos, todos os fungos, tá? Tem gente que acha que fungo é igual planta, faz fotossíntese. Fungo não faz fotossíntese, ele precisa de outros seres para se alimentar. E todos os animais que você puder imaginar vão ser heterótrofos, ou seja, vão utilizar outros seres para se alimentar. Alguns deles vão se alimentar só de plantas, são chamadas de herbívoros. Outros seres vão se alimentar só de carne, são chamados de carnívoros. E outros seres, como seres humanos, se alimentam tanto de plantas quanto de carnes, são chamados de onívoros. E aqui, ó, o panda é um ser herbívoro, ele come só folhas, né? O leão é um ser carnívoro, ele caça e se alimenta só de carne. E nós, seres humanos, nós nos alimentamos tanto das plantas quanto das carnes, ó, leite, ovo, né? Então, nós, seres humanos, somos classificados como herbívoros. Tudo bem? Outra característica típica dos seres vivos é possuir reações a estímulos. O que é estímulo? Estímulo é qualquer mudança que acontece no ambiente onde você está. Pode ser no ambiente interno, no ambiente externo, em qualquer lugar, tá? E aí, a reação a esse estímulo é a habilidade que o ser vivo, ele vai reagir, né? Ele vai responder. É a sensibilidade, é como esse estímulo vai atuar no corpo daquele ser vivo, ok? Então, por exemplo, você está aí estudando agora e você vai estar estudando desde 7h30 da manhã. Aliás, nossa aula vai começar às 7h30, né? Você já está lá na última aula que acaba às 11h30. E você não levantou nenhuma vez, só tomou café de manhã. Aí, do nada, chega aí onde você está estudando, o cheirinho do almoço. O que acontece? A sua boca encheu de água, às vezes a barriga ronca. E isso é o seu corpo respondendo a um estímulo, né? Você já está na hora de se alimentar, chega o cheiro bom vindo da cozinha, né? Um cheiro de comida que acabou de ser feita, quentinha. O seu corpo reage, indicando que está na hora de você largar aquilo ali, né? Claro, se já tiver dado 11h30 e ir comer, para ter energia para continuar os seus estudos, tá bom? Então, o leão, lembra que eu mostrei o leão comendo uma caça?
Quando o leão sai para caçar, você acha que o animal que ele vai comer vai ficar lá paradinho esperando o leão atacar? Não. Se esse animal perceber a presença do leão, ele vai fugir. E como que ele percebe a presença do leão? Às vezes de forma visual, ele enxerga o leão vindo atacar. Outras vezes pelo olfato, os animais não tomam banho, eles têm cheiros característicos. Então essa presa pode sentir esse cheiro. Às vezes o barulho que o leão fez ao pisar em alguma coisa, ele quebrou um galho, faz um barulho, assusta aquele animal, aquela presa, e ela foge. Então, os estímulos podem ser visuais, podem ser auditivos, né? Pode ser olfativos, podem ser até de paladar, tudo bem? Pode ser térmico também. Então, quando você vai almoçar e sem querer você encosta o braço na panela quente, o que acontece? Você fica lá olhando o braço queimar? Não, você tira rapidamente. Tirar rapidamente a mão, o braço, a perna de algum lugar quente é uma reação a um estímulo, tá? Para você não se queimar, para você não se machucar. É um estímulo de proteção. Uma planta, quando ela faz fotossíntese, ela percebe a luz do sol. Então, a fotossíntese ela só vai acontecer de dia, pessoal. Por quê? O sol, quando ele bate nas folhas da planta, ele estimula a abertura de alguns poros que existem naquela folha para conseguir capturar o gás carbônico e até a luz do sol. E aí a planta faz fotossíntese, né? Então, todos os seres vivos, até as plantas, vão reagir a esses estímulos. Uma outra planta interessante para a gente falar, eu coloquei ela na imagem. É aqui, ó, o girassol, tá? O girassol ficou de costa. Por que ele tá de costa? Porque ele não quer, ele vai sempre ficar virado para o sol. Então, ele se movimenta o dia todo de forma muito lenta, mas ele se movimenta, sempre buscando a direção do sol. Por isso que ele é chamado de girassol. Então, os estímulos podem ser benéficos, né? Quando o girassol vira para o sol, que ele está querendo fazer fotossíntese. Estímulos de defesa, ó, o menino está correndo de um cachorro bravo. Quem é que ouviu um latido de um cachorro atrás, você vai ficar paradinho? Perna para que te quero, né? Muitas vezes a gente está passando na calçada e o animal nem está na rua, ele está dentro de uma casa, está com o portão fechado. Você está passando tranquilamente, porque você não teve nenhum estímulo visual, você não está vendo nada na rua. Quando você passa, aí você tem o estímulo auditivo, aquele latido bem forte perto de você. O que você faz? Geralmente você se assusta, você grita, você corre, você se afasta, né? Você dá um pulo. Então, você teve um estímulo e você reagiu a esse estímulo. Isso prova que você é um ser vivo. E aqui, olha que triste, né? Aves tendo estímulo de fuga, para não morrer. Fuga de quem? Do fogo. Tá tendo um incêndio aqui nessa floresta e as aves vão sair daqui, porque o fogo, ele vai matar essas aves. Então, elas têm o estímulo de se defender e a defesa aí vai ser fugir. Tudo bem? E tem vários outros exemplos. Aí no livro de vocês, na página 5, tem uma plantinha que eu adoro, ela é muito interessante, tá? Ela é chamada em alguns lugares de dormideira, em outros lugares de mariquinha, né? Tem até uma musiquinha, abre a porta, mariquinha. Essa planta, ela tem estímulo ao toque. E nós também temos estímulo ao toque, né? É tão bom quando a gente deita perto de alguém que a gente gosta e ela começa a alisar o nosso rosto ou adular o nosso cabelo. É um bom estímulo que traz boas sensações. No caso aí dessa plantinha, quando a gente toca nela, ela tenta se defender como se fosse uma agressão, ela se fecha, tá? Mas o toque é um estímulo que às vezes é bom e às vezes é ruim. Se eu for receber um beliscão, por exemplo, quem quer? Ninguém, né? Eu vou tirar o braço. É uma resposta, um estímulo de toque. Humilhar mesmo é uma carícia, não é verdade?
E o nosso corpo tem vários outros estímulos que a gente vai ficar aqui horas e horas falando. Mas nós vamos começar agora com a correção, tá? Do nosso trabalho, do nosso estudo, da nossa pesquisa dirigida. Vamos lá? Abra o caderno de vocês na pesquisa dirigida. Peguem o lápis, peguem a borracha, porque eu quero vocês fazendo a correção. Porque esse estudo dirigido ele vai ser bem importante na hora que vocês forem estudar para a prova sobre esse conteúdo, ok? Então, vamos lá? Então, correção do estudo dirigido. Número 1. Utilizando o dicionário, defina o que é um ser vivo. Bom, ser vivo é qualquer ser que vive, que tem vida, que acorda de manhã, que abre os seus olhos, que tem necessidade de se alimentar, que tem necessidade de tomar água, que vai se reproduzir, que vai ter um ciclo de vida, ou seja, vai nascer, vai crescer, vai se reproduzir e depois vai morrer. Tá certo? Então, é qualquer ser que vive, que tem esse ciclo vital aí, ok? Que característica que um ser vivo deve ter? É tudo isso que nós falamos. Ter ciclo de vida, se reproduzir, reagir a estímulos, utilizar a energia para que o organismo funcione, ter um corpo formado por célula ou células. Então, não interessa se é só uma célula, não interessa se são milhões de células. Tem célula, é ser vivo. Ô, Carol, e se não tiver célula? Não é ser vivo. A pedra não tem célula, né? O solo não tem célula. A água não tem célula. Nenhum deles são seres vivos. Tudo bem? 3. Todos os seres vivos estão organizados em 5 reinos. Pesquise quais são esses reinos e quais seres vivos pertencem a cada um. Bom, todos os seres vivos, estudados e conhecidos até hoje, vão estar divididos nesses 5 reinos. Os 5 reinos são reino Monera, reino Protoctista, reino Fungi, reino Plantae ou reino Plant, reino Animalia, tá? Quem vive no reino Monera? O reino Monera é o reino das bactérias. Então, tudo que for bactéria está dentro do reino Monera. As bactérias normais, as cianobactérias, que são fotossintetizantes, e as arqueobactérias. Professora, nunca ouvi falar de arqueobactérias. As arqueobactérias são as bactérias que vivem em locais onde nenhum outro ser vivo vai ser encontrado. Por exemplo, no Mar Morto, que é muito salgado, que ninguém consegue sobreviver ali. Em lava de vulcão, nós podemos encontrar algumas arqueobactérias. Em águas muito quentes, perto desses vulcões, nós vamos encontrar essas arqueobactérias. Em lugares que outros seres não conseguem viver, essas arqueobactérias conseguem, tá? São microscópicas, como as bactérias e como as cianobactérias. São todas formadas por uma única célula. Por isso que elas estão sempre dentro do mesmo reino, que é o reino Monera. Então, no reino Monera, eu só vou ter bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, ok? Reino Protoctista. No reino Protoctista, nós temos 2 tipos de seres. O protozoário e as algas. As algas, eu sempre imaginei, professora, que as algas fossem plantas. Até algum tempo atrás, as algas eram consideradas plantas. Mas depois que o ser humano começou a estudar o DNA, viu que o DNA das algas é muito diferente do DNA das plantas. E o DNA dessas algas, ela era muito mais parecido com o dos protozoários. Por isso que a alga ela foi transferida do reino Plantae para o reino Protoctista. Também temos o reino Fungi. No reino Fungi é fácil, né? Já tem o nome dos seres que vivem nesse reino. Então, no reino Fungi, eu vou encontrar todos os fungos. Os cogumelos são um tipo de fungo, né? Mas são os mais conhecidos, porque são pluricelulares, a gente consegue ver. Então, dentro do reino Fungi, nós vamos ter todos os tipos de fungo, que tem uma célula só, que tem muitas células, tá?
Reino Plantae também é fácil. Quem está no Reino Plantae? Todos os tipos de plantas. Plantas aquáticas, plantas terrestres, plantas pequenas, plantas gigantescas. Todas as plantas que você conseguir imaginar estão no Reino Plantae. E o Reino Animalia vão ter todos os animais, ok? E o que é uma célula, professora? Já que você falou que o ser vivo tem que ter célula, pode ser uma ou muitas. Na verdade, milhões ou bilhões. Então, a célula vai ser uma unidade estrutural e funcional do ser vivo. E o que é isso? Vai ser de onde o ser vivo começa. Lembra que eu mostrei lá atrás a imagem do óvulo sendo fecundado pelo espermatozoide? 2 células. E virou você hoje, que tem bilhões de células, tá? Você começou dessas 2 célulazinhas que se juntaram e formaram uma única célula, que foram se multiplicando, gastando energia, fazendo com que você se tornasse um organismo que funciona, que tem. Então, a célula é a estrutura do seu corpo. Sem célula, você não teria estrutura de corpo, né? Ela funciona, ela faz o seu corpo funcionar, ela faz o seu corpo utilizar a energia dos alimentos para você pensar, caminhar. Então, tudo isso é a nível celular. Então, célula vai ser essa unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Todos os seres precisam ter célula para conseguir formar o seu corpo e fazer o seu corpo funcionar. Tudo bem? Os seres unicelulares. O que são eles e os exemplos? Seres unicelulares formados por uma única célula. Então, bactérias, todos os tipos, bactérias, cianobactérias, arqueobactérias, todas elas vão ser unicelulares. Vai ter uma única célula para fazer tudo. Uma única célula que vai ser responsável pela reprodução, uma única célula que vai ser responsável pela alimentação, uma única célula que vai ser responsável para produzir energia, tá? Então, vai fazer tudo. Além das bactérias, todos os protozoários são unicelulares, algumas algas são unicelulares e alguns fungos. Não todos, pessoal, só algumas. Então, eu vou ter algas unicelulares e eu vou ter fungos unicelulares, que tem o seu corpo formado por uma única célula. Mas eu também vou ter algas pluricelulares e fungos pluricelulares, que vão ter milhares de células. Os seres unicelulares, a gente não consegue visualizar. Os seres unicelulares, eles só podem ser vistos através de um microscópio. Tudo bem? E o que são? Desculpa. Passei demais. E o que são os seres pluricelulares? Os pluricelulares já vão ser os seres vivos que vão ser formados por muitas células, como no nosso caso, bilhões de células, tá? Então, algumas algas, tudo que a gente enxergar, você consegue enxergar aquela alga? Ela é pluricelular. Você consegue enxergar o cogumelo? Ele é pluricelular. Você consegue enxergar a planta, a mangueira, a bananeira, a macieira? Elas são pluricelulares. Você consegue enxergar os animais? Você no espelho? É porque você é multi ou pluricelular. Tá bom? Você. Acabei de responder a 7, né? Você é unicelular ou pluricelular? Você, eu coloquei aí sim, mas não tem nada. Você é um C, unicelular, você. Tá errado minha resposta aqui, não é para pôr sim, né? Tinha que escrever pluricelular. Por quê? Porque nós fazemos parte do reino Animalia. No reino Animalia, todos os seres vão ser pluricelulares, tá? A gente vai conseguir enxergar todos os animais. E aqui a minha resposta tá errada, tá? E se a sua tiver assim, tá errada também. Apaga, por favor, e escreva pluricelular. Então, a resposta é pluricelular, pois fazemos parte do reino Animalia, onde todos os seres desse reino são pluricelulares, certo? 8. Diferenciar seres autótrofos de seres heterótrofos e dê exemplo de cada um deles.
Então, autótrofos são seres capazes de sintetizar seu alimento. Quem faz isso? Plantas e algas. E as cianobactérias, tá? Já os seres heterótrofos, eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Exemplo, animais como a gente, fungos, ficou escrito errado, tem um U a mais aqui, ignora, por favor. São exemplos de seres que precisam de outros para se alimentar. Por exemplo, além dos fungos aí, os protozoários são heterótrofos, né? Algumas bactérias vão ser heterótrofas. Então, heterótrofo é aquele que precisa de outros seres para se alimentar, certo? 9. Por que os seres vivos se reproduzem? Eles se reproduzem porque faz parte do ciclo de vida dele, principalmente com a intenção de fazer a manutenção da espécie, ou seja, para aquela espécie não acabar no planeta, né? Então, o ser que vai se reproduzir, ele tem a ideia de manter a sua espécie no planeta, certo? 10. Todos os seres vivos se reproduzem de forma igual? Não. Por que não? Porque alguns vão se reproduzir de forma sexuada, ou seja, gameta masculino, gameta feminino vão se unir para formar um novo ser, um ser diferente. E outros seres vão se reproduzir de forma assexuada, como aquela planária, lembra? Ela vai dividir o seu corpo e formar outro ser exatamente igual a ela. Bom, pessoal, a nossa videoaula vai terminando por aqui, né? Nós conseguimos fazer a correção e a explicação dessa primeira parte aí do nosso novo livro, tá? Nosso volume 3 aí do livro do Positivo. Essa matéria ela é muito interessante, eu espero que vocês tenham gostado da aula e nós vamos fazer algumas atividades que eu vou colocar lá no Positivo On, ok? Então, um abraço e já sabem, qualquer dúvida, me manda uma mensagem, tá? Lá no WhatsApp. Bons estudos!